Meus irmãos, nós estamos hoje iniciando uma série de pregações chamada 4 Elementos. E a terra, o fogo, a água e o ar. Quando a gente pensa nesses 4 elementos, vem à nossa mente, e você já deve ter visto isso muito trabalhado em arte, em filme, em música, mas vem à nossa mente também alguma coisa de astrologia e umas coisas que se fala sobre isso. Vem a filosofia, trazendo uma série de reflexões sobre esses elementos, como se eles fossem a base de toda a matéria e de tudo que existe na matéria. Existe muita reflexão sobre esses 4 elementos. Eu fui olhar hoje e fiquei impressionado como tem viagem para tudo que é lado. Tem viagem para tudo que você possa imaginar sobre isso. Fala de que esses elementos simplesmente da natureza, eles são associados, ou eles representam os estados físicos da matéria, de que o fogo é o plasma, a água é o líquido, o ar é o gasoso, a terra é o sólido. Mas qual é a nossa proposta aqui? É de fazer uma abordagem teológica sobre esses 4 elementos. É de fazer uma abordagem a respeito da relação com Deus a partir desses elementos. Porque a Bíblia trabalha sempre com muita figura de linguagem e trabalha, independente da figura de linguagem, algumas coisas que a gente vai falar aqui nem é figura de linguagem. A terra representa quanta coisa da nossa vida com Deus. A água, nós somos feitos de água, ao mesmo tempo também de terra. O ar, que representa aí algo mais misterioso, que nós não enxergamos direito, que representa o Espírito. O fogo que muitas vezes representa a própria fornalha, que somos levados na nossa experiência com Deus. E a verdade é que tanto na terra, na água, no fogo ou no ar, nós estamos nos relacionando com o nosso Deus. E cada elemento desse aponta de uma forma muito, muito rica para características da nossa relação com Deus. E hoje a gente vai falar sobre a terra. Já deu para notar, né? Que a gente vai falar sobre a terra hoje. Hoje a gente está aqui com essa areia colocada aqui justamente porque representa a terra. E quando eu falo terra, eu estou falando terra isso aqui, que a gente... Eu lembro do meu filho, a primeira vez que eu coloquei ele na terra, ele pegava e ele fazia... Porque dá uma sensação, tem gente que está aí fazendo cara de... pego já na sua mão, com a mão cheia de areia. Tem gente que não gosta, né? Mas isso aqui é terra. É terra. É terra. E tem a terra... Desculpa aí, Aninha. A máquina tira. E a terra traz o conceito da terra. Do planeta Terra. Também. Mas a gente vai pensar muito nessa terra que nós pisamos. De que forma esta terra aponta para relacionamento nosso com Deus. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2 ele já diz que a terra ela era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse Espírito que é o ar, que é o mistério, que é o que nós não enxergamos, se movia sobre a face das águas. Mas a terra era sem forma e vazia. A terra era vazia e sem forma. Mas Deus, na criação, a encheu esta terra de forma. Encheu esta terra de propósito. E deu a esta terra muitos sinais e muitas maneiras de nos relacionarmos com Ele. Por isso que no ano da intimidade, no aniversário da igreja, a gente está falando dos 4 elementos apontando para a intimidade com Deus. E a pergunta é: qual o sentido da terra? De que forma esta terra ela aponta para Deus? Ela aponta para nós mesmos e revela tanta coisa da nossa relação com Deus. Qual o sentido da terra? Primeira coisa que eu poderia destacar é dizer que a terra é a essência do homem. A terra, ela é a essência do homem. Quando a gente lê em Gênesis 2,
versículo 7, então Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vigente. A terra, ela representa muito sobre quem nós somos. E Eclesiastes vai dizer, eu acho que esse texto de Eclesiastes está aí, que nós viemos do pó, e ao pó nós retornaremos. Parece que a terra fala muito sobre nosso início e sobre nosso fim. Traz o conceito de fragilidade, sim. Uma fragilidade que tem a ver com o barro, que é mole, que precisa às vezes do oleiro para trabalhá-lo, para dar forma a ele. Talvez você tenha vivido uma época na sua vida em que você era sem forma e vazio. E Deus chega com sua palavra, com sua voz, tornando você cheio de forma e cheio de sentido. Nosso encontro com Deus revela isso, nosso encontro com Deus traz isso. Nós temos, meu povo, uma demonização muito grande do nosso corpo. Nós demonizamos o corpo. Eu acho que pegamos a teologia paulina que fala de carne, de que a carne luta contra o espírito, e achamos que esta carne que Paulo está falando é isso aqui. Que a nossa carne é isso, e não é a carne que Paulo está falando, não tem a ver com o nosso corpo. Nosso corpo, ele revela a glória de Deus, o nosso corpo revela os propósitos de Deus. Nós demonizamos o mundo. Porque pegamos também o conceito bíblico de que aquele que está no mundo, e achamos que este mundo é isso aqui. Mas o mundo parece ser uma representação simplesmente de uma realidade caída. Não é o mundo. Quando Deus criou tudo o que criou, o que ele conclui no final? Que tudo que ele tinha criado era muito bom. Era muito bom. Deus tinha prazer em terminar o primeiro dia e dizer, e viu Deus que era bom. E terminou o segundo e viu Deus que era bom. E terminou o terceiro e disse, e viu Deus que era bom. Quando terminou tudo, ele disse que viu Deus que tudo que ele tinha criado tinha ficado muito bom. Entende? Quando a Bíblia fala de mundo, ela está falando de uma realidade caída. Este mundo não é, em essência, ruim. Este mundo é bom e foi criado de uma forma fantástica para nos servir, para que nós pudéssemos viver nele. Este pó fala de quem nós somos. Esse pó fala de onde nós vivemos de fato. Mas qual o sentido da terra? A terra também ela é revelação de Deus. Romanos 1, 20, diz que, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis e invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Nós olhamos para as coisas criadas e essas coisas criadas revelam Deus. Os atributos invisíveis de Deus têm sido claramente vistos e percebidos quando nós olhamos para as coisas criadas, porque elas revelam Deus. E aí vem uma diferença entre o panteísmo e o teísmo. O panteísmo é uma ideia que está muito vigente sem a gente perceber, de que Deus ele está na natureza, que Deus está na terra, que Deus habita nessa planta, que Deus habita nos animais, que Deus habita no céu, que Ele habita na natureza de uma forma geral, como se a natureza fosse nossa mãe. Natureza não é nossa mãe. Natureza é nossa irmã. E aí eu lembro da música do Terra, Sal da Terra, de Beto Guedes, que ela fala que tu és a nave nossa irmã. Por que é irmã? Porque também foi criada por Deus. A natureza, ela não contém Deus. Ela revela Deus. Percebe a diferença? Nós não olhamos para a natureza e dizemos, Deus habita na natureza. Não, a natureza revela Deus, porque foi criada por Ele. Deus não reside numa planta, não reside num animal. O mistério que nós temos da salvação é que Deus habita em nós, seres humanos, a partir do seu Espírito. Mas quando nós olhamos para essa natureza tão perfeita, que por mais que o homem tente
destruí-la, ela tem força para se levantar, para se refazer, para se rearrumar, para se recolocar novamente. E ela revela muito sobre Deus. Olhamos para a natureza e podemos dizer, Deus é revelado nessa natureza. A terra também é sustento. Quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem na terra e disse, cultiva a terra. E brota desta terra o teu sustento. Você irá comer dos frutos desta terra. Em Gênesis 1, 27 a 29, ele diz, criou Deus o homem em sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. A terra mostra que é Deus que nos sustenta. A tua terra pode não ser, quem vive no campo sabe muito bem disso. Quem vive no campo olha para a chuva e quando a chuva cai diz é milagre de Deus. Quando vê um fruto nascendo de dentro do solo, ele diz isso é milagre de Deus. Muitas vezes a nossa terra se transformou no nosso trabalho, na loja que nós administramos, no serviço que nós desempenhamos, no consultório que nós trabalhamos. E nós perdemos a dimensão de que este lugar representa uma terra que Deus te deu para você prover o seu sustento. Não há nada que nós possamos viver neste mundo que não venha em primeira instância da terra. E tudo parece que vem da terra. E a partir da terra tudo se transforma, se modifica e vão fazendo sentido em tantos outros negócios, mas na verdade, tudo vem da terra. E é da terra que vem o nosso sustento. E Deus é quem nos sustenta. E quando nós olhamos para a terra e olhamos para um fruto, dizer, Deus nos sustenta, Deus nos colocou neste mundo e nos deu uma terra para que nós pudéssemos, a partir desta terra, providenciar o que nós precisamos para viver. Essa é a caminhada com o nosso Deus. Mas é mais do que isso, meus irmãos, a terra é palco de salvação. A terra é palco de salvação. Palco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus se faz carne e habita no meio de nós. Interessante, quando Deus quis se revelar ao homem de forma plena, Ele não pegou uma série, assim, uns 10 homens mais santos que tinha na terra e arrebatou esses homens para mostrar a Ele quem Ele era, para depois devolvê-los na terra. Ao contrário disso, Deus vem para a terra. Deus coloca o seu pé na terra, de onde nós vivemos, e revela a sua glória a cada um de nós. Jesus morre numa cruz pregada na terra. Jesus é enterrado num lugar que estava na terra. A terra é palco de salvação. Foi o lugar onde Deus revelou o seu amor de forma mais sublime. Sabe o que é impressionante, meus irmãos? Que Deus vem e se encarna nesta terra para falar conosco. E nós achamos que para falar com Deus, a gente tem que desencarnar. A gente às vezes fica vivendo uma espiritualidade de que a gente precisa sair da matéria para poder ter um encontro com o transcendente. Mas esse transcendente, ele é imanente, ele está no meio de nós. Ele habita no meio de nós. Ele revelou a sua glória no meio de nós. Entende, irmãos? É nessa terra que Jesus pisou, que Jesus nasceu, que Jesus andou, que Jesus ensinou, que Jesus morreu. Foi desta terra e de um buraco nesta terra, ou de um buraco numa pedra, que Jesus ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Deus se faz carne, se torna como homens. E nós que somos homens, queremos nos tornar como anjos. Deus não usou anjos, Deus usou a sua própria imagem feita em carne, o Verbo que se faz carne habita no meio de nós. E essa terra revela salvação. Foi nesta terra que Deus salvou
a você e a mim quando morreu naquela cruz pelos nossos pecados. O sangue de Cristo, quando escorreu daquela cruz, ele não caiu num espaço especial, ele caiu na terra e sujou a terra com seu sangue que veio e foi derramado para nos salvar. É preciso clarear isso, meus irmãos, porque nós temos uma espiritualidade muito no campo da espiritosfera. E a nossa espiritualidade precisa ser também mais terrena. É verdade que um dia iremos para o novo céu e nova terra, mas enquanto não formos, é neste mundo que nós estamos vivendo. E a nossa espiritualidade deve ser revestida desta humanidade, nesta materialidade que a terra nos traz, que somos nós. Nós somos este ser de barro, de corpo, que sentimos fome, que sentimos sede, que sentimos desejos. E a salvação ela foi feita para este homem que vive na terra, para que depois ele possa viver. Ele possa viver? Onde, irmãos? Na nova terra. Até esse conceito nosso de céu, às vezes ele leva a gente para a ideia de que a gente vai virar um ser transparente. Ele fala novo céu e nova terra. Parece sim que Deus tem coisa com a terra. Ele vai criar uma nova terra, um novo céu. Vai nos colocar para viver numa nova terra. A gente não vai ficar por aí voando nas nuvens, com as asas enormes. Não sei como é que vai ser esse negócio não, mas eu sei que não vai ser um negócio com asa. A gente voando nas nuvens e vivendo um negócio totalmente desconectado desta essência. Porque Deus criou o mundo da terra, criou o homem do pó da terra, isso diz alguma coisa. E ele diz depois, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. Uma terra não mais corruptível, uma terra que não venha mais ter condição de tirar o plano de Deus da vida da gente, mas ele vai criar uma nova terra e a gente há de pisar de novo numa nova terra para viver uma nova vida com o nosso Deus. Amém? Por último, meus irmãos, a terra é palco de relacionamento. O nosso relacionamento com Deus, ele não acontece, como eu já falei, numa espiritosfera, num plano paralelo. Não acontece numa realidade paralela à que nós estamos vivendo. A nossa relação com Deus acontece na terra. Interessante que quando a Bíblia vai falar de alguns personagens em Adão e Eva, em Gênesis 3, tem um texto muito curioso. Ele diz, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim. Eu acho isso tão lindo. Porque é o casal que está ali no jardim e escuta os passos do Senhor andando no jardim. Percebe? E a gente precisa aprender a desenvolver a capacidade de escutar novamente os passos de Deus andando nesta terra. Os passos de Deus andando no meio da nossa vida, da nossa existência, no meio do nosso dia a dia. E não um Deus que para você ter consciência dele, conseguir ouvir os seus passos, você precisa se trancar num quarto, você precisa se concentrar, você precisa ouvir uma música, você precisa fazer se espremer todinho, você precisa fazer uma respiração para poder conseguir ter um contato com um ser transcendente, que está longe e que não tem conexão com esta terra. Não. É ouvir os passos de Deus enquanto Ele anda nesta terra. Vocês percebem o que eu estou falando? É perceber Deus no dia a dia, é perceber Deus no teu amanhecer, no teu acordar, na janela que tu abre, no passarinho que pousa na tua janela, num céu que se configura, numa pessoa que passa na tua frente, no cheiro de uma planta, de um bosque, ou o cheiro de uma fossa. Porque isso também fala muito sobre nós. De enxergarmos Deus, de ouvirmos os passos de Deus, como Adão e Eva percebiam.
Vai falar de Noé em Gênesis 6. E ele diz essa história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Espiritualidade que não é de ficar contemplando Deus no além, de contemplar Deus olhando para os anjos e tendo visões do transcendente, mas de andar com Ele. De andar com esse Deus, que loucura é essa? Deus não é contrário à terra. Foi Ele que criou a terra. E tudo que é matéria foi Deus que criou. Isso não é contrário à espiritualidade. A nossa espiritualidade precisa ser mais concreta naquilo que nós vivemos, naquilo que nós respiramos no nosso dia a dia. Vai falar depois de Enoque, e diz em Gênesis 5 que Enoque andou com Deus 300 anos. E gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus, e vai dizendo que Enoque andou com Deus. Parece que o tempo de vida de Enoque é contado por ele andar com Deus. Quantos anos da sua vida você anda com Deus? Você está vivendo, você está andando com Deus. Você está vivendo, Deus está vivendo com você. E a sua vida está acontecendo. Mas tem um último texto que eu queria trazer para vocês hoje aqui. Que é Moisés na sarça ardente. Vocês conhecem essa história? Moisés está lá. Eu não vou ler o texto não, Marquinhos. Moisés está lá, vivendo, no lugar que ele sempre vivia. Cuidando do seu rebanho como ele sempre cuidava. E de repente, ele vê uma sarça ardente. E chamou a atenção dele porque aquela sarça não era consumida pelo fogo. E naquele momento, Deus olha para ele, aparece um anjo para ele e diz: tira as tuas sandálias, porque o lugar que você pisa é santo. Moisés tira as sandálias para pisar naquele lugar que era santo. Mas aí eu pergunto para você, o que tornou aquele lugar santo? A presença de Deus. Moisés não estava em um lugar que ele nunca tinha ido. Moisés não estava fazendo algo fora da sua vida terrena, terráquea. Ele não estava fazendo nada diferente, ele estava cuidando dos bichos. Levou os bichos para um monte. E naquele monte Deus se revelou a ele. Até mesmo a sarça ardendo, sendo queimada, era algo normal no deserto. Era muito comum para quem pastoreava, quem cuidava de rebanhos no deserto, por causa do calor tão grande, de perceber de repente uma sarça sozinha queimando. Isso não era novidade. A novidade era que aquela sarça estava queimando e ela não era consumida. Mas até isso fazia parte do dia a dia normal de quem vivia no deserto. O lugar não era diferente, o fenômeno da natureza não era diferente, porque era normal uma planta começar a queimar sozinha no deserto. E de repente aparece um anjo e diz: tira a tua sandália, porque o lugar que você pisa, ele é santo. E aí eu digo a você, meu irmão, que nós precisaríamos aprender a andar descalços. Porque na hora que você estiver dentro do seu quarto, e você estiver naquele momento, reconhecendo a presença de Deus com você, aquele lugar se tornou santo. Na hora que você estiver no seu trabalho, e você estiver naquele momento reconhecendo a presença e manifestação de Deus na tua história, na tua caminhada, aquele lugar se tornou santo. Na hora que você estiver dentro do seu quarto, tendo relação com sua esposa, com seu esposo, e naquele momento você reconhecer a presença de Deus dentro da sua caminhada, dentro da sua história, e dentro daquele momento,
aquele lugar se tornou santo. O que torna o lugar santo não é a característica do lugar, é no momento que nós reconhecemos a presença de Deus. E aí nós precisamos aprender a fazer algo de pisar mais na terra. De pisar na terra no nosso dia a dia, de colocar o pé nessa terra que Deus deu para a gente. E ter momentos no nosso dia a dia que não precisamos tirar o sapato, mas que nós vamos entender que aquele lugar que eu estou ali se tornou santo, porque Deus está ali se manifestando, agindo na minha vida, me confortando, falando comigo. Você não precisa ir para um monte. Tem gente que acha que para se ver Deus tem que ir para o monte da Sabiaguaba. Meu irmão, esquece Sabiaguaba. Tem nada em Sabiaguaba. Só cobra de noite. Isso remete mais a Satanás do que a Deus. Sente a manifestação de Deus dentro da terra que você está pisando no seu dia a dia. Sabe, dentro da tua casa, na relação com teus filhos, no teu trabalho, Deus está ali. E na hora que eu percebo que Deus está ali, aquele lugar, aquele momento se tornou santo. E precisaríamos estar descalços? Não, não precisamos estar descalços, porque somos purificados e lavados pelo sangue de Cristo. Mas é um símbolo. É um símbolo. Tira a sandália, porque é o lugar que você está pisando. Moisés pode dizer, como assim? Já vim aqui várias vezes sem sandália. Eu vivo aqui cuidando desses bichos. Que besteira é essa? Agora virou santo, foi? Foi. Porque é isso. Quando nós estamos no mesmo lugar que nós vamos todos os dias, ele pode ganhar um aspecto de santidade no momento em que eu percebo a manifestação de Deus no meio daquilo ali. Eu não estou falando de religiosidade, de tirar o sapato nos cantos, mas eu estou dizendo da gente sentir isso, sabe? Deus está... A gente precisa botar o pé na terra. Perceber que o nosso Deus, Ele está com a gente em todos os momentos, em todos os lugares. E você pode santificar toda a sua vida, todo o seu dia a dia, tudo que você faz. Agora eu digo para você, isso vai fazer um rebuliço na tua vida. Porque às vezes é melhor a gente ficar calçado e fazer de conta que Deus não está ali, né? Para a gente continuar fazendo as coisas que a gente faz. Entende? Na hora que eu reconheço que Deus está ali, como fica difícil fazer algumas coisas. E se Deus está só no monte, poxa, Sabiaguaba está longe do lugar onde eu vou estar fazendo a coisa errada. É possível que lá da Sabiaguaba Ele enxergue a gente aqui. Se Deus está no pico alto, eu estou tão longe, não preciso me preocupar. Mas Deus está comigo, está caminhando comigo, eu estou com o pé na terra, e estou descalço. Vivamos descalços espiritualmente, percebendo que o lugar onde nós pisamos, seja ele qual for, ele pode ser santo. Entende? De que Deus se manifesta nessa terra. Terra é palco de salvação. É hora de você olhar diferente para a sua casa. É hora de você olhar diferente para o seu trabalho. É hora de você olhar diferente para a rua que você anda, para a calçada que você pisa. Você pode estar andando no centro da cidade, de repente você percebe Deus falando com você, percebe Deus colocando alguém para te ajudar, para ajudar você, para você ajudar. Aquele lugar se tornou santo. Espiritualmente, tire seu sapato e perceba que Deus está fazendo alguma coisa ali. Agora, para isso, a gente precisa abrir os nossos olhos, botar o nosso pé na terra e sentir a presença de Deus naquilo que é concreto. Sentir a presença de Deus naquilo que é matéria. Isso fala sobre nós. Isso fala sobre o nosso Deus. Amém, meus irmãos?